Galera, bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje a gente vai falar da correção da sexta quinzena, ok? Na questão 1, ele pergunta o seguinte: o valor de x para que a sequência tal seja uma PA é quanto? Bom, como a gente quer calcular o valor de x aqui, nós podemos trabalhar com a questão da razão. Vocês lembram que lá na PA, a razão sempre é o segundo termo menos o primeiro termo ou o terceiro termo menos o segundo termo, ou seja, sempre um termo menos o seu anterior, tudo bem? Então, aqui é o que a gente vai fazer, tá? Como o x aqui é o que a gente quer calcular, o que nós podemos já então entender baseando nessa questão que, subtraindo o A2 menos o A1, nós temos a razão. Podemos fazer o seguinte: se você pegar o segundo termo aqui, observa que ele vale x mais 1, tá? Como nós temos aí x mais 1, eu vou colocar ele dentro do parênteses, porque ele equivale ao segundo termo, tá bom? Então, x mais 1 menos, quem é seu anterior? Quem antecede aqui o A1 é o 2x, tudo bem? Bom, então a gente pode desenvolver aqui uma equaçãozinha igualando, tá? Porque a gente vai falar da razão. Olha só, se a gente pegar o terceiro termo e subtrair com o segundo termo, a gente vai ter o mesmo valor de pegar o segundo termo e diminuir com o primeiro termo, tá? Então é o que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou pegar também o 3x e subtrair com o nosso segundo termo, que é o anterior, tá? Sempre com o anterior. Como é x mais 1 aqui, é uma soma de uma variável, eu vou estar colocando dentro do parênteses. E pronto, é só resolver aqui, então. Virou uma equaçãozinha, então, como que procede? Primeiro momento, você deve tirar o parênteses, não se esqueça, tudo bem? O que nós temos aqui antes desse parênteses aqui, gente? Um sinal positivo, então ele vai apenas servir como base para poder você fazer a operação aqui, tá? De joguinho de sinais. Como é positivo, não vai mudar ninguém dentro do parênteses, então é só você repetir, x mais 1, tranquilo? Se fosse negativo, mudaria todos os membros aqui desse parênteses. Continuando, acabou o parênteses, vamos repetir, igual a 3x, aqui nós temos um menos, então o jogo de sinal desse menos com todos os sinais aqui dentro do parênteses, não podemos esquecer, tá? Se o x não tem nenhum sinal, nós falamos que ele é o quê? Positivo, não esqueça, tá, galera? Então, menos com mais vai dar menos x. Menos com mais de novo, menos 1. E vamos, então, tentar resolver aqui o que a gente consegue no máximo possível de valores no primeiro membro e no segundo membro. Ou então, você pode já estar colocando todas as variáveis no primeiro membro, tá? Que já tem dois modelos de você fazer. Tranquilo? Se você quiser fazer continha, também já pode estar fazendo. É o que eu vou fazer, ó. 1x aqui menos 2x vai dar o quê? Vai dar menos 1x, tá bom? Somado com 1, que eu não resolvi, igual 3x menos 1x, 3 tira 1x, fica 2x menos 1. Agora sim, vamos consertar aqui nossa equação colocando as variáveis no primeiro membro. Quem tem dúvida em equação, teve, se eu não me engano, a primeira aula de agosto, inclusive foi para recapitular isso aqui, tá? Para dar um pulinho lá. Lá eu ensino bem detalhadamente. Então, menos x, aqui nós temos no segundo membro outra variável x, se muda de membro, muda de sinal, não podemos esquecer. Se não tem sinal aqui, positivo. Contrário de positivo, vem negativo. Igual, agora as que não tem variável, menos 1, e lá no primeiro membro tem um mais 1, contrário de mais é menos. Mudou do sinal, mudou de membro, né? Ou seja, antes do igual é primeiro, depois do igual é segundo. Mudou de membro, muda de sinal. Menos 1, menos 2, ou seja, só dívida. Menos 1, menos 2, só dívida, menos 3x. Menos 1, também só dívida. Menos e menos, você junta a sua dívida, tem R$2. Quando você tem aqui, ó, no caso, a variável negativa, você não pode esquecer o seguinte, lá no primeiro membro, você tem que multiplicar por menos 1, tá? Vamos fazer aqui equivalência. Se dá por que menos 1? Para não alterar nosso valor, tá? Então, menos com menos vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. Contrário aqui, ó, 3 está multiplicando. O contrário de multiplicação é uma divisão.
R$2 dividido para 3 pessoas, você não precisa dividir caso não queira, mas você pode deixar aqui como fração, já que não dá para simplificar. Tudo bem? Bora para a questão número 2. Olha só o que fala. Qual é o 20º termo da PA? 3, 10, 13. 17, né? 3, 10, 17. Então, ele fala aqui que é uma PA. Gente, se a gente quer calcular o 20º termo, nós já aprendemos nas aulas anteriores aquela formulazinha. Vocês lembram da nossa formulazinha? A N, vamos colocar ela aqui, tá, gente? A N igual. Só pra gente ter a nossa formulazinha aqui, já que a gente quer o 20º termo. Então, a N igual a 1 mais parênteses N menos 1 multiplicado com razão. Se der obrigado a colocar a fórmula, gente, eu amo colocar a fórmula pra gente gravar no coração e não esquecer, tá bom? Porque geralmente, quando a gente vai fazer alguma prova externa, não tem essas formulazinhas disponíveis, tá bom? Então, o modo de você tá fazendo aí. Ok, então a gente quer aqui o 20º termo. O que é 20º? Vem do número 20, então é o nosso número de termos. Então, onde está N, a gente vai colocar 20. A1, quem é nosso A1? Nosso primeiro termo, quem é? 3, somado com N. N é o número de termos que a gente quer, não é o 20º? Então, 20. Continua aqui, menos 1. Razão, gente, nós fizemos na anterior razão. Ou seja, você pega o A2 menos o A1. Então, 10 menos 3 vai dar o quê? 7. Ah, eu não quero pegar esse. Então, pega aqui, ó, o terceiro. Então, 17 menos 10. 7 do mesmo jeito, tá, gente? Então, você pode escolher sempre um valor, subtrair com o seu anterior. Isso na PA. Então, A20 vai ser igual. Primeiro resolve parênteses. 20 menos 1 dá o quê? 19. 19 vezes 7. Bora fazer aqui. Primeiro, a gente tem que multiplicar, né? Obrigatório. Então, 9 vezes 7, 63. 7 vezes 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 133. Mais 3, o nosso 20º termo. Então, vai ser 136. Tranquilo? Então, esse daí é o nosso cálculo. Ele não falou nada de soma dos termos, então, somente essa parte aí. Próximo, ele fala o seguinte, qual é a soma dos números ímpares entre? Gente, essa palavra é muito importante, ó, entre. Por que entre? Significa que o 10 não entra e o 30 também não, tá? Isso aqui é o que geralmente reprova alguns alunos em algumas avaliações. Por quê? Se fosse a palavra de, gente, isso é muito importante, tá? Calcule a soma, né? No caso aqui, se não fosse ímpares, calcule a soma dos números de 10 a 30, entendeu? Se não fosse a palavra ímpar, mas como ele tá falando de ímpar, já deu a dica, entre, né? 10 não é ímpar. Então, qual que é o primeiro número ímpar aqui depois de 10? Nós temos quem? 11, não é isso? Depois, tá vendo? Depois... Ah, beleza, ele quer que a gente calcule até quanto? Até 30, beleza, 30 não é par, então anterior a ele nós temos quem? 29. Então, ele quer que a gente calcule a soma desses números aqui, ó. Então, beleza, se é soma dos números ímpares, cabe você pensar um pouquinho. Isso aqui é uma PA ou é uma PG? Ele não falou isso. Então, você agora vai deduzir, tá? Como que você deduz? Vai primeiro para PA, tenta PA primeiro. Como que eu sei, Cida? Pela razão. Razão é o que diferencia aí uma PA de uma PG, tá? Então, vamos lá. Nosso segundo membro aqui, ó. 13 menos 11 dá o quê? 2. Beleza. 15 menos 13, 2 também. Então, observa que está sendo uma sequência de PA. Lembra da forma de soma dos números ímpares? Então, vamos ter que usar ela aí também, tá? Lá, colocar a nossa formulazinha da soma dos termos, né, de uma PA. Sn é igual a 1 mais AN multiplicado pelo número de termos dividido por 2, beleza? Ele quer a soma, certo, pessoal? Então, olha só, vamos pensar o seguinte. Sn, o que é N? N é o número de termos. A gente tem um número de termos aqui, ó, que são ímpares. Ah, isso não tem. Nossa, não tem, a gente vai ter que fazer a aplicação lá naquela outra fórmula. Ela vai indicar pra gente qual é o número de termos, tudo bem? Então, vamos lá utilizar primeiro essa fórmula e sim a gente aplica nessa da soma, tá? A N a gente não sabe quem é N, né? Mas só que a gente sabe quem é o último termo, gente. A gente sabe quem é o nosso último aqui? Sabe, 29. O N que a gente não sabe, mas a N, que significa o último termo, a gente sabe que é 29.
A1, quem é nosso A1? Primeiro termo, 11, mais N é o número de termos, não sabemos. Menos 1 multiplicado com a razão. Quanto que vale a razão? Subtrai o segundo com o primeiro. 13 menos 11, 2. Não esqueça que isso aqui é a multiplicação, tá? 29 é igual a 11, mais, fazendo aqui, ó, propriedade distributiva, ok, galera? 2 vezes o N, vamos ter 2N. 2 vezes menos 1, menos 2, tá? Você pode calcular aqui, então, primeiro, vou colocar os que não tem variável no primeiro membro, tá? Porque já estão 29 aqui, ó. Mais 11 vai vir menos 11, tá? Menos 2 vai vir mais 2. Eu vou deixar o 2N aqui no segundo membro. Se você quiser inverter, pode inverter também, ó. Só colocar inverso, tá? Só foi uma forma de eu colocar ali, pra mim deixar o 2N positivo e não ter que ficar multiplicando por menos 1, tá? Só técnicas. Então, fazendo o cálculozinho aqui, 29. Vou somar 29 mais 2, 31. 31 tira 11, 20. Então, N é igual a 20 dividido por 2, significa que a gente tem 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, significa que a gente tem 10 termos aqui dentro dessa PA. Então, voltando aqui na soma dos termos, SN vai ser a soma dos 10 termos, tá? Igual a 1 é 11, mais a N, que é a N? Nosso último termo, 29, vezes o N. Quem é o N? 10, não é isso, galera? Dividido por 2, tudo bem? Então, esse 10 vai ser... você pode somar aqui e depois multiplicar. 11 mais 29 dá 40, vezes 10 dividido por 2. Pode fazer direto. 40 vezes 10 dá 400. 400 dividido por 2, pode fazer aí, já dá direto. 400 dividido por 2, a gente vai ter 200. Ou seja, a soma dos números ímpares que estão entre 10 e 30 vai dar 200, tranquilo? Bora para a questão 4 agora. Questão 4. Um capital inicial de R$100 é aplicado numa instituição financeira a taxa de juros simples de 20% ao mês, ou seja, o valor do capital é alterado a cada mês com um aumento de 20% em relação ao capital inicial, tá? Então, em relação ao capital inicial, é uma palavra muito importante, porque é R$100 nosso capital inicial, não é isso? Então, todo mês a gente vai ter o quê? Um aumento de 20% em cima desse valor aqui, tá? Então, você pensa aí comigo. Então, quanto que seria 20% de R$100? Gente, tem várias formas de você fazer isso aí, tá? Não é usando calculadora não, misericórdia. Na mão. Você pode fazer como regrinha de 3. Simples, tá? É uma forma fácil de você fazer qualquer percentual aí. Bora fazer aqui, só pra gente saber quanto que vai dar? 20% de R$100? É assim, é fácil, já sei que é tanto, beleza. Mas se fosse 15, se fosse 17, como é que você ia fazer sem calculadora, entendeu? Então, eu vou ensinar o de 20% que você vai aprender já todos aí do modo geral. Então, R$100 é o nosso capital inicial. Não precisa nem colocar isso aqui, ó, sabe por quê? Não tem centavos. Eu vou desconsiderar ali embaixo, tá? Então, R$100 corresponde a 100% do seu capital, tá? E você vai fazer o quê? 20% de aumento vai ter todo mês. Então, ó, por cento debaixo de por cento vai ser o quê? X, tá? Então, basta multiplicar aqui cruzado, ó, 100 vezes X, 100X, igual 20 vezes 100, só vou usar assim, tá? 20 vezes 100 é 2.000. Então, 2.000 dividido por 100, você tem dois zerinhos, 20 dividido por 1 é 20. Então, ou seja, todo mês o seu valor vai ser aumentado em R$20, tá? Por que todo mês? Porque é um capital, porque vai ter um aumento em relação ao capital inicial. Então, essa palavra é de suma importância, tudo bem? Então, vamos pensar aí. No primeiro mês, você aplicou quantos reais? Ó, capital inicial, R$100. Então, deixa eu pôr assim, ó, só para você ter a noçãozinha. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, infinito, tá? Primeiro mês, você aplicou quanto? R$100. Lindo, maravilhoso. Beleza. Lá no segundo mês, vai ter um aumento, né? De quanto por cento? Olha só, ele falou que era aumento, tá vendo? Um aumento de quanto? De 20%. Então, 20% não é 20? Então, aumento de 100 com 20 vai dar o quê?
120. Beleza. E no terceiro mês, ainda vai continuar o quê? Subindo R$ 20, tá? Isso aqui, gente, é muito importante, porque às vezes o aluno confunde, que ele fala que é em relação ao capital inicial o exercício, tá? Inclusive, a próxima aí você vai ver uma diferença muito boa. Então, 120 mais 20 vai dar o quê? 140. Então, o quarto mês ia dar o quê? 160. Então, você tem o quê? Se tá aumentando sempre de 20 em 20, você tem o quê? Uma PA. Entendeu? Ah, tá. Uma PA do quê, Cida? Uma PA de quê? Bom, aí você vai pensar comigo. É a PA, não é PG, então isso aqui você esquece, ó. Esquece PG, esquece PG. É uma PA de razão 2? Não, não deu 2. Deu quanto? Deu 20. Ele já trouxe aqui, ó, PA de razão 20. Não tem nem muito pra você chorar. Você vem aqui e marca X na C, tá? É uma PA de razão 20 que a gente tem aí. Olha só que interessante que eu trouxe na próxima, que às vezes vocês copiaram aí e pensou, ah, você trouxe o mesmo exercício, mas não. Olha só o tanto que a interpretação é importante. Um capital inicial aplicado numa instituição financeira a taxa de juros compostos. Ah, misericórdia. Agora a Cida falou de juros compostos. E lá em cima a Cida falou de quê? Juros simples. Tá aqui, ó. Tá vendo? Juros simples. Olha só, a diferença já começa aqui. Então, você já vê que vai ter alguma coisa aí que não vai bater, não é igual ao anterior, tá? De 20% ao mês, ou seja, o valor do capital aplicado é alterado a cada mês com um aumento de 20% em relação ao mês anterior. Gente, os juros compostos, você aplicou R$ 100, então o mês que vem vai aumentar, supondo que seja aqui a primeira, se fosse composto. Então, você aplicou R$ 100. No segundo mês, teve aí um aumento de 20%, 120. Se aqui fosse juros compostos, nesse terceiro mês, ia ter 20% de aumento dos 120. Entendeu? Porque esse exercício, ele fala capital inicial. Então, a gente trabalhou sempre com R$ 20 de aumento. E já aqui não, que é um juros compostos. E você vai ter sempre um aumento de 20%, sempre em relação ao mês anterior. Então, o primeiro mês foi 100, então o segundo 120. E o terceiro vai ser o quê? Entendeu? Então, você tem que ficar pensando o seguinte, quanto que vai ser aí esse aumento? Será que é uma PA também? Olha só, isso é muito importante. Bora fazer então para vocês verem como é que fica. Ele falou de 20%. Então, o que a gente pode começar aí a pensar? Supondo que você aplica R$ 100, beleza? Tá, então apliquei R$ 100. Então, você aplicou R$ 100, lá no primeiro mês você colocou R$ 100. Então, no primeiro mês você já vai ter quanto? Coloquei de novo, então, no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e aí sucessivamente. Então, beleza, você aplicou lá R$ 100. Então, no primeiro mês você tem o quê? R$ 120. Lindo, maravilhoso, tá. E lá no segundo mês você vai ter o quê? 20% de quanto? 20% desse 120 aqui, ó, gente. Tá? Então, quanto que vai dar 20% desse valor aqui? Vamos pensar dessa forma, tá? Então, se R$ 120 é 100%... Então, 20% vai ser quanto agora? Vai ser X, tá? Então, só pra gente fazer a multiplicação cruzada, a gente vai ter 100x igual 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Então, você tem 24 dividido por 1 vai dar o quê? 24. Então, você vai aumentar R$ 24 dentro desse 120. Você vai ter que valor? 144. Tá vendo que diferente do anterior? No terceiro mês, gente, terceiro mês acontece a mesma coisa. Você vai pegar esse 144 aqui, vai ser o quê? 144 vai ser o seu 100%. Só mais um aqui para você entender. Então, 20% desse 144 vai ser quanto? Ó, 100x igual 2 vezes 4, 8, 8, 2 vezes 1, 2. Então, x vai ser... Opa... Então, 0 vai dar 28,8. 28,8 somado com 144, você vai ter que valor? Vai dar 0,8,12 vai 1, 7, vai dar 172,80.
Então, observa o seguinte, aqui você já analisa que você não tem PA. Então, isso aqui tudo você já pode tirar, ó. Não é PA. Por quê? De 120 não aumentou 20 para cá, não aumentou 20 para o terceiro. Tá vendo? Então, você tem o quê? Uma PG, tá? A PG, a razão é de 20? Não, não é de 20 a PG, tá? Como a gente tá falando aí de 20%, nós estamos falando de quê? Se você pegar aqui, ó, 144 e dividir com 120, você vai ter o quê? Bora fazer aqui, ó, 144. Deixa eu fazer mais embaixo. 144 dividido por 120, só para vocês terem certeza. Vai dar 120, 2, isso. Aqui, quando não tem nenhum no parecer, a gente coloca 0. Então, põe vírgula. 2 vezes 120, 240. Então, a gente tem o quê? 1,2. Então, a gente tem uma PG de razão 1,2 aqui, ó. A gente tem uma PG de razão 1,2, tá? Então, são dois exercícios muito bons de vocês pensarem aí, principalmente quando a questão for de avaliação, tá? A questão da interpretação é muito importante, tá bom? Bora para a próxima. Questão número 6. Uma jovem seria contratada como vendedora para trabalhar de segunda a sábado nas 2 últimas semanas que antecederiam o Natal. O dono da loja ofereceu R$1 pelo primeiro dia de trabalho e no dia seguinte o dobro do que ela recebera no dia anterior. A jovem achou a proposta muito humilhante, recusou o trabalho. Se ela tivesse aceitado a proposta, gente, quanto que ela teria recebido por 12 dias trabalhados? Gente, isso aqui é a importância de você saber matemática, tá? Então, antes de você falar sim ou não em qualquer proposta, você tem que pensar em fazer cálculos. Misericórdia, embora ver aqui que se ela se deu bem ou se deu mal, né? Olha só. Vamos colocar aqui, então. No primeiro dia, ela iria ganhar quanto? R$1. Tá. Aí ele fala assim, no primeiro dia R$1 e nos dias seguintes o dobro do que ela recebe no dia anterior, tá? Então, que ele já falou o que é. De cara que o aluno já pode ver, ó, você falou de dobro, você já sabe aí se é PA ou PG, mas olha só, o dobro de 1 é quanto, gente? 2. Aí no próximo dia ela vai receber o dobro de 2, o dobro de 2 é quanto? 4. No próximo dia ela vai receber o dobro de 4, é quanto? 8. Até inteirar o 12º dia, tá? Ele quer saber o seguinte, se ela tivesse aceitado a proposta. Passou a moto. Se ela tivesse aceitado a proposta, quanto teria recebido pelos 12 dias trabalhados? Então, bora lá. Se está falando pelos 12 dias trabalhados, então a gente já sabe que o nosso N vale 12, que são 12 dias, tá? Mas não bora saber, será que é PA ou PG? Acho que a maioria já sabe o que é. Se você pegar o segundo aqui, ó, 2 menos 1, dá 1. Se você pegar aqui, ó, 4 menos 2, dá 2. Então, não é PA. De cara, gente, é PG. Quando ele fala dobro, de cara, isso aqui, ó, é uma PG, tá? Então, se você pegar 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. Então, PA é a razão, é o que define aí, tá? Então, isso aqui é uma PG. É pelos 12 dias trabalhados? Então a gente vai ter que trabalhar o quê? A fórmula da soma. Vocês lembram aí como é que é a fórmula da soma? SN é igual a 1, lembra ou não? Misericórdia, hein? Q elevado a N menos 1, lembrou? Então, gente, isso aqui é muito importante vocês lembrarem, tá? Dividido por Q menos 1. SN, S12. Tá bom, misericórdia. A1, nosso primeiro termo. Gente, quem é nosso primeiro termo? Quem falou 1 acertou. Multiplicado com. Quanto que vale aí agora o nosso próximo número? Nós estamos falando de quê? Que é o quê? Razão. Quanto que vale nossa razão? Nós já calculamos, né, gente? Então, vale 2. Elevado a N, nosso N é 12. Cida, por que é 12? 12 dias trabalhados, gente, tá aqui. Menos 1, ó, você não coloquei aqui não, ó. Falha técnica. Dividido por... Aqui tem uma multiplicação, tá, gente? Ó, só pra vocês não esquecerem, tá? Esse A1 multiplica tudo isso aqui. Quem é o nosso quê? 2 menos 1. Então, bora aqui.
S12 é igual 1 multiplicado 2 elevado a 12 menos 1. Quanto que dá 2 elevado a 12, gente? Vocês sabem de cabeça, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 16, 32, 64. 128, 256. Vezes 2 dá 512. 1024. 2 vezes 2, 4. 16, vai 1. 4 vezes 2. Então, dá 4.096 aqui. 4.096 menos 1 dividido por 2 menos 1. Só nem colocar. S12 vai ser 4.096 menos 1 dá quanto? 4.095. 4.095 vezes 1, 4.095. Dividido por 1, 4.095. Gente, era o que a menina ia receber e ela recusou 12 dias trabalhado. Ela fez certo? É lógico que ela fez errado. Então, se sabe conta, você aprende muita coisa e não recusa as coisas certas. Tá bom? Bora pra próxima. Questão 7. Um pai resolve depositar todos os meses uma certa quantia na caderneta de poupança de sua filha. Pretende começar com 5 e aumentar 5 por mês. Gente, então aqui você já sabe que isso aqui refere-se a uma PA ou PG. Ó, ele vai aumentar R$5 por mês. Então, isso aqui já é uma PA, tá? De cara. Ou seja, deposita 10 no segundo, 15 no terceiro e aí por diante. Após efetuar, então, o 15º depósito, a quantia total depositada por ele será de quanto? Então, a gente quer saber a soma no 15º, não é isso? Então, vamos lá, então, para a nossa formulazinha de soma dos termos. Lembram? A1 mais a N, não é isso? A1 mais a N multiplicado com a razão, multiplicado por N, dividido por 2. O valor de N, a gente já sabe quanto que vale? Se não, a gente tem que partir o quê? Para aquele outro valor, não é isso? Lembram? N nosso vale quanto? 15, Cida. Então, beleza. Então, S15 é igual a 1. Quanto que vale a 1? Deixa eu só botar aqui pra gente não confundir. Vai começar com quanto? Com 5. Então, o nosso A1 vale 5. No segundo vai para 10. Até infinito. Então, a gente não sabe quando vai parar. A gente só quer saber quanto que vai estar no 15º mês, tá bom? Então, vamos lá. O nosso A1 vale quanto? O A1 vale 5, mais nosso AN. Ou seja, o AN aqui, o 15º dia, a gente sabe? Não, então a gente tem que calcular. Como que calcula, pessoas? Aplicando aquela formulazinha do AN igual a 1 mais, vocês lembram lá? 1 multiplicado com a razão. Por quê? Que a gente vai saber, então, quem é o nosso 15º, tá? Quem é o nosso A15, A1, 5, o N, 15. Por que esse da 15? Porque a gente tá falando aqui, ó, eu quero saber do 15º depósito, tá? Então, primeiro eu quero saber quanto que vai dar aqui no 15º. Razão, não é 5 por mês, gente? Então, ó, 10 menos 5, 15 menos 10, então, vezes 5, tá? Então, A15 vai ser igual 5 mais 15 menos 1 dá o quê? 14. 14 vezes 5. Vou fazer aqui devagarzinho. Então, a 15 vai ser igual 5 mais 19. 19 não, gente, misericórdia. 14 vezes 15, que é a multiplicação. Jesus amado. Então, 4 vezes 5, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5. 6, 7. 70 mais 5, 75. Então, o A15 vale 75. Então, a N aqui, 75, vezes o N. Nosso N é quanto? 15 dividido por 2. Então, esse 15 vai ser 5 mais 75, 80. 80 vezes 15 dividido por 2. Dá, vamos lá?
8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8, 12. 1.200 dividido por 2, o nosso S15, então, vai dar R$600. Então, lá no 15º pagamento, ela vai ter R$600 na sua conta. Confere aí, pessoal, com que vocês fizeram bonitinho e maravilhoso e manda a foto pra mim. Estou aguardando. Até mais. Valeu!